Desde os primórdios da humanidade, algo profundo dentro do ser humano sempre esteve tentando guiá-lo. Não é uma voz alta, não é uma instrução direta, mas sim uma sensação, um sussurro constante que vem de um lugar além da lógica e da razão. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, dedicou toda a sua vida a decifrar esse mistério, a linguagem silenciosa com que o inconsciente nos fala. E uma das maneiras mais claras em que essa linguagem se manifesta é justamente quando estamos com a pessoa errada. Sua alma, seu inconsciente, está sempre enviando sinais. A questão é: você está disposto a escutá-los? Todos nós, em algum momento, já sentimos aquele desconforto inexplicável em uma relação. Tudo parece normal por fora, até perfeito, mas por dentro há um leve mal-estar, um peso, algo que não se encaixa completamente. Jung nos ensinou que esses sinais não são coincidência. São reflexos de um desajuste profundo entre nossa essência e a energia da outra pessoa. Não importa o quanto você tente justificar, quantas vezes tente se convencer de que está tudo bem. Seu inconsciente sempre sabe a verdade antes de você. O interessante é que esse inconsciente não se comunica da forma como estamos acostumados. Ele não usa palavras diretas. Sua linguagem é feita de símbolos, sonhos, intuições, emoções. Cada vez que você sente ansiedade, sem motivo aparente, cada vez que uma tristeza inexplicável te invade ao estar com alguém, é o inconsciente falando com você. E quando não prestamos atenção, quando ignoramos esses sinais, é aí que começamos a nos afastar perigosamente da nossa autenticidade, da nossa verdadeira natureza. Jung dizia que vivemos divididos entre o eu consciente, aquela parte que mostramos ao mundo, e o inconsciente, onde habitam todas as verdades que não ousamos enxergar. E quando compartilhamos nossa vida com a pessoa errada, essa divisão fica mais evidente. Sentimos que algo dentro de nós se apaga, que perdemos energia, que nossas aspirações se tornam nebulosas. Não é por acaso. É a alma nos alertando que estamos no lugar errado, com a pessoa errada. Pense em quantas vezes você teve que mudar partes de si para ser aceito. Quantas vezes reprimiu seus verdadeiros desejos, seus sonhos, suas opiniões, só para manter uma relação que, no fundo, não te faz sentir pleno. Jung explicava que a psique humana não suporta viver em constante contradição. Mais cedo ou mais tarde, essa tensão interna se transforma em sintomas: ansiedade, fadiga, depressão, conflitos repetitivos. É como se sua alma gritasse para ser ouvida, mas cada vez que você ignora esses sinais, o grito fica mais alto. O mais fascinante é que, para Jung, essas experiências não são castigos, mas oportunidades. Oportunidades de olhar para dentro e descobrir qual parte de você está sendo sacrificada. Porque, no fim das contas, a pessoa errada não é apenas alguém que não te entende. É alguém que reflete aquelas partes de você que você negligenciou, reprimiu ou temeu enfrentar. Aqui entra o conceito fundamental da sombra. Jung afirmava que todos temos uma sombra. O conjunto de aspectos, desejos e emoções que preferimos não reconhecer. E muitas vezes, a pessoa errada na sua vida é justamente aquela que ativa sua sombra. Alguém que, sem você perceber, te mostra suas inseguranças, seus medos, suas carências. E embora essa relação te desgaste, ela também é um convite para olhar qual parte de você precisa ser integrada. Mas o que acontece quando não escutamos esses sinais? O que ocorre quando, por medo, hábito ou dependência, escolhemos ficar onde claramente não pertencemos? Jung advertia que o preço de ignorar o inconsciente é a perda de sentido. Começamos a nos sentir desconectados, não só da pessoa ao nosso lado, mas de nós mesmos. A criatividade diminui, a paixão pela vida se apaga e, sem perceber, nos tornamos uma versão apagada de quem poderíamos ser. A chave está na coragem de enfrentar a verdade interna, porque, embora o conforto do conhecido possa parecer seguro, ele sempre vem acompanhado de um custo: o sacrifício da sua autenticidade.
Jung costumava dizer que o verdadeiro propósito da vida não é o conforto, mas a individuação, ou seja, o processo de se tornar quem você realmente é. E esse processo, inevitavelmente, exige que você solte o que não está alinhado com você. Quando estamos com a pessoa errada, tudo dentro de nós está nos dizendo isso. Isso se manifesta na falta de paz, na sensação constante de luta, no fato de que nossas aspirações parecem estagnadas. Mas também se reflete na desconexão com nossos sonhos, na maneira como abandonamos aos poucos nossos projetos, nossas paixões, para nos adaptarmos a uma dinâmica que não nos nutre. Aqui entra em jogo o conceito de projeção, outro ensinamento essencial de Jung. Muitas vezes não vemos a outra pessoa como ela realmente é, mas como um espelho do que carregamos dentro de nós. Idealizamos, justificamos, projetamos nossos desejos não realizados, e é aí que caímos na armadilha de ficar. Mas quanto mais projetamos, mais difícil fica distinguir se essa relação é um reflexo de amor verdadeiro ou apenas uma tentativa inconsciente de preencher vazios internos. Mas a alma é paciente. E embora a mente tente racionalizar, o inconsciente não desiste. Ele nos envia sonhos perturbadores, nos enche de sinais sutis, de coincidências que não são coincidências. O que Jung chamava de sincronicidade, aquela sensação de que o universo está conspirando para nos mostrar algo que não queremos ver. Talvez você se depare repetidamente com as mesmas discussões, as mesmas situações, os mesmos padrões. Não é por acaso. É o seu inconsciente batendo a porta, te convidando a despertar. Quando ignoramos por muito tempo os sinais do inconsciente, chega um ponto em que a própria vida começa a enviar alertas mais evidentes. Jung afirmava que aquilo que não tornamos consciente se manifesta em nossa vida como destino. Em outras palavras, o que não reconhecemos dentro de nós acaba aparecendo fora de nós, disfarçado de circunstâncias, pessoas ou problemas. Por isso, a sensação de estar com a pessoa errada não desaparece. Ao contrário, ela se intensifica. É como se a vida tentasse te levar a um ponto de ruptura onde você não possa mais ignorar o que sua alma vem dizendo desde o início. E é aqui que muitos cometem o erro de resistir ainda mais. Eles se agarram, justificam, tentam mudar a outra pessoa, acreditando que, se conseguirem ajustar algo externo, tudo vai se encaixar. Mas Jung ensinava que a mudança real nunca acontece fora. Ela sempre começa dentro. O externo é apenas um reflexo do estado interno. Por isso, quando você persiste em relações que não ressoam com sua essência, o que está fazendo é perpetuar um conflito interno não resolvido. Muitas vezes, a raiz desse conflito está na necessidade inconsciente de aprovação, de pertencimento, de ser suficiente para alguém. E essas necessidades não nascem na relação atual. Elas se formam na infância, nas experiências iniciais que moldaram nossa percepção de amor, de valor próprio, de merecimento. Sem perceber, buscamos no parceiro o que não recebemos no passado. Projetamos no outro a expectativa de preencher esses vazios. Mas o inconsciente é sábio. Ele não vai permitir que você continue buscando fora o que só pode encontrar dentro de si. E é por isso que, quanto mais você insiste em manter uma relação que não está alinhada com você, mais caos emocional você vai experimentar. A tristeza, a frustração, a sensação de desconexão são sintomas dessa luta interna. O processo que Jung propunha para curar isso é o da integração. Integrar significa olhar de frente para aquelas partes de você que rejeitou, entender de onde vêm seus padrões e assumir a responsabilidade pela sua própria plenitude. Em vez de culpar a pessoa errada, em vez de ficar preso no ressentimento ou na dor, é preciso se perguntar: que parte de mim atraiu essa experiência? Que ferida interna precisa ser curada para que eu pare de repetir esse padrão? É aqui que começa a verdadeira transformação. Porque o ato de olhar para dentro e reconhecer suas sombras
não só te liberta de relações tóxicas, mas também te devolve o poder. Você percebe que não é vítima das circunstâncias, mas o criador consciente da sua experiência. E quando faz as pazes com suas partes ocultas, com suas inseguranças, com seus medos, você para de projetá-los nos outros. De repente, você não sente mais a necessidade de convencer ninguém, de se adaptar para ser amado, de sacrificar sua autenticidade para manter uma relação. Você começa a viver a partir de uma plenitude interna, e é aí que as dinâmicas externas mudam naturalmente. As pessoas que não vibram mais na sua frequência se afastam. As relações baseadas em dependência se dissolvem, e no lugar delas começam a surgir conexões autênticas, alinhadas com quem você realmente é. Esse é o momento em que muitos sentem medo, porque soltar a pessoa errada significa enfrentar a possibilidade do vazio, da solidão, do desconhecido. Mas Jung nos ensinou que esse vazio é sagrado. É o espaço onde acontece o renascimento. Assim como no processo alquímico que ele tanto estudava, é preciso passar pela desintegração antes de alcançar uma nova forma mais elevada. Cada vez que você escolhe ficar em uma relação que sabe que não é para você, está dizendo à sua alma que as necessidades dela não são prioridade. Está comunicando ao seu inconsciente que prefere o conforto do conhecido à liberdade da sua autenticidade. E esse preço, com o tempo, é pago caro, porque a desconexão interna não afeta apenas suas relações, mas todas as áreas da sua vida. Seu propósito, sua criatividade, sua saúde, seu bem-estar, tudo acaba contaminado pela decisão de ignorar quem você realmente é. Mas é aqui que reside o verdadeiro poder. Porque no momento em que você decide ouvir esses alertas internos, tudo muda. Não é preciso ter tudo claro de imediato. Basta um único ato de honestidade consigo mesmo. Basta reconhecer que algo não está bem e ter a coragem de se perguntar: o que estou segurando que já não quero? O que estou sacrificando por medo de soltar? Quando você faz isso, quando permite que a verdade venha à tona, algo profundo se desbloqueia. É como se um peso que você carregou por anos começasse a se dissolver. Você começa a recuperar sua energia, seu entusiasmo, sua clareza. As decisões não parecem mais forçadas. A ansiedade diminui. E aos poucos, a vida começa a se sincronizar com essa nova versão de você. No instante em que você começa a soltar, a deixar ir o que claramente não vibra com sua essência, você abre um espaço interno que antes estava ocupado pelo barulho do conflito, da insatisfação e da luta. Jung dizia que dentro de cada um de nós existe um processo natural de autorregulação, uma tendência à totalidade, à integração de tudo o que somos. Mas, para que esse processo aconteça, é preciso limpar o terreno. E soltar uma relação errada não é apenas uma perda, é uma poda necessária para que algo novo possa crescer. Talvez você já tenha se perguntado por que a vida parece repetir a mesma lição uma vez após outra, na forma de pessoas parecidas, relações com os mesmos problemas ou padrões que parecem inevitáveis. Jung tinha uma resposta clara. O que não resolvemos conscientemente continuará se projetando fora até que o enfrentemos. As pessoas erradas chegam à sua vida não para te punir, mas para te mostrar as partes de você que precisam ser vistas. Cada vez que você escolhe ignorar esses sinais, você se afasta mais de si mesmo. Mas cada vez que decide olhar para dentro, perguntar com honestidade por que se agarra a alguém que não te nutre, você dá um passo a mais, rumo à individuação, esse processo de se tornar seu ser autêntico e íntegro. O caminho nem sempre é fácil, porque para soltar, você não precisa apenas deixar a outra pessoa para trás, mas também abandonar as expectativas, as fantasias, os medos que você teceu ao redor dessa relação. Às vezes, soltar dói mais pelo que representa internamente do que pelo que você está deixando externamente. Mas é aqui que acontece a verdadeira libertação. Jung
falava da necessidade de atravessar a dor para alcançar a transformação. A dor não é um sinal de que algo está errado. É a prova de que você está desfazendo velhos condicionamentos que te mantinham preso. Uma vez que você faz esse espaço, começa a notar como sua relação consigo mesmo muda. Você não sente mais a pressão constante de se adaptar, de ser menos, de silenciar sua intuição para manter a paz. Pelo contrário, você começa a se reconectar com seus sonhos esquecidos, com suas paixões, com aquelas pequenas coisas que antes havia deixado de lado. E essa mudança interna se reflete fora. As pessoas certas começam a aparecer, não porque você as está buscando desesperadamente, mas porque agora sua energia é diferente, mais alinhada, mais autêntica. Jung também falava da importância da intuição como uma guia essencial. Aquela sensação inexplicável que você tem quando algo não se encaixa, quando alguém não te traz paz, é uma das formas mais puras de seu inconsciente falar com você. Mas aprendemos a silenciar essa voz, a duvidar dela, a priorizar a lógica, as aparências ou até as opiniões dos outros. No entanto, sua intuição sempre está certa. E quanto mais você se permitir ouvi-la e agir de acordo, mais fácil será reconhecer quando uma pessoa não é para você. Talvez o maior medo ao soltar a pessoa errada seja o de ficar sozinho. Mas Jung sustentava que a solidão autêntica, aquela em que você se encontra consigo mesmo, é uma das experiências mais enriquecedoras. Não é isolamento, é espaço para se conhecer, para se curar, para integrar cada parte do seu ser. E quando você chega a esse ponto, as relações deixam de ser uma necessidade para preencher vazios e passam a ser uma escolha consciente que soma a sua plenitude. A alma sempre sabe o que precisa. O corpo, as emoções, os sonhos, todos conspiram para te mostrar o caminho certo. Mas só você pode decidir ouvi-los. Só você pode decidir quebrar o ciclo, soltar o que não ressoa e se permitir construir uma vida que realmente te pertence. O universo, seu inconsciente, não quer que você viva pela metade. As relações que você mantém, as pessoas que você escolhe, são um reflexo direto de como você se trata. Por isso, quando você escolhe ficar com a pessoa errada, também está escolhendo trair partes de si. Mas quando decide soltar, quando dá o salto rumo à sua autenticidade, o mundo começa a mudar com você. Uma vez que você decide soltar, que deixa para trás o que não está alinhado com você, percebe algo que antes parecia impossível de ver. A paz interior não vem de ter alguém ao seu lado, vem de estar em harmonia consigo mesmo. Jung dizia que a tarefa mais difícil de cada ser humano é se reconciliar com seu próprio inconsciente, com suas sombras, seus desejos reprimidos, seus medos mais profundos. E são justamente as relações disfuncionais que mais nos confrontam com essas partes ocultas. Talvez por anos você tenha vivido tentando se ajustar, se esforçando para manter um vínculo que te exige mais do que te oferece. Talvez você tenha se acostumado a justificar a outra pessoa, a calar suas necessidades, a minimizar suas intuições. Mas toda essa energia que você gasta para sustentar algo que não flui é energia que poderia estar usando para construir a vida que realmente deseja. Jung nos mostra que, quando gastamos nosso tempo em relações erradas, estamos adiando nosso próprio processo de individuação, essa jornada para nos tornarmos seres completos. E algo poderoso acontece quando você se atreve a soltar. O inconsciente para de te enviar sinais de alerta e começa a te trazer clareza. Você não precisa mais lutar para ser visto, compreendido ou aceito, porque entende que tudo isso começa por você. A relação mais importante que você terá na vida é a que tem consigo mesmo. As outras apenas refletem o estado dessa relação. Talvez neste momento você sinta medo. Medo de perder essa pessoa, medo do vazio, medo de que não apareça alguém melhor. Mas esse medo é justamente a prova que você precisa atravessar. Jung ensinava que não há transformação verdadeira sem passar pela escuridão. E a escuridão
nada mais é do que a falta de conhecimento sobre si mesmo. Quando você decide atravessá-la em vez de evitá-la, descobre que é muito mais forte do que pensava, que seu valor, sua luz, não dependem de outra pessoa. No fundo, o que mais tememos ao soltar não é perder o outro, mas nos depararmos com nossas próprias carências internas. Mas essas carências não são permanentes. São feridas que podem ser curadas se você lhes der atenção. E é aí que a magia acontece. Porque, uma vez que você começa a se curar, a se reconhecer, a honrar seus limites e suas necessidades, as relações que você atrai mudam radicalmente. Você não precisa mais de alguém para te completar, porque entende que já é completo. Jung falava muito do conceito de sincronicidade. Essa ideia de que, quando estamos alinhados com o nosso ser autêntico, o universo parece conspirar a nosso favor. Não é coincidência que oportunidades, pessoas certas e experiências transformadoras cheguem logo após você decidir deixar para trás o que não te pertence. É como se o ato de soltar desbloqueasse um fluxo natural que antes estava represado. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão firme. Não basta saber que está com a pessoa errada. É preciso agir de acordo. E essa ação nem sempre significa confronto ou drama. Às vezes, soltar é simplesmente parar de resistir, permitir que a vida rearranje as peças, confiar que o que vem será melhor porque você está melhor consigo mesmo. A alma é sábia. Ela nunca vai te deixar em paz enquanto você viver em desarmonia com sua essência. Vai te enviar sonhos, intuições, desconfortos, coincidências repetidas até que você escute. Ignorar esses sinais só prolonga o sofrimento. Mas quando você decide ouvi-los, quando toma o risco de ser fiel a si mesmo, algo profundo muda para sempre. Agora que você começou a ver com clareza tudo o que seu inconsciente estava tentando te mostrar, entende que a pessoa errada não é um castigo, mas um espelho. Uma oportunidade de observar em que momento da sua vida você se afastou de si mesmo. De repente, você para de culpar o outro pelo que sente e começa a assumir que, em algum ponto, foi você quem aceitou menos do que realmente merece. E não há julgamento nisso, apenas aprendizado. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro propósito de cada relação não é te preencher, mas te ajudar a descobrir quem você é. Por isso, quando uma relação te drena, te limita ou te exige trair sua autenticidade, sua alma sabe. E aquele desconforto que você estava ignorando é justamente o inconsciente te dizendo: aqui não é. O mais libertador de tudo isso é entender que você não precisa ficar preso. Você tem o poder de decidir. Pode soltar, pode se escolher. E quando faz isso, quando decide se priorizar, se respeitar e ser fiel ao que sente, tudo muda. Porque o que antes parecia difícil ou doloroso, agora se torna um ato de amor próprio. E não se trata de se fechar para o amor ou para as relações, muito pelo contrário. Trata-se de, ao deixar ir o que não ressoa com você, abrir espaço para que as pessoas certas cheguem. Aquelas com quem você não precisa se esforçar para ser suficiente, que vibram com sua essência real, sem máscaras, sem lutas, sem desgaste. Relações que somam, que te inspiram, que refletem a plenitude que você cultivou dentro de si. A vida é sábia e sempre recompensa quem tem a coragem de viver desde sua autenticidade. Pode ser que no início doer soltar, pode ser que você tenha medo do vazio. Mas esse vazio é onde nascerá uma versão mais forte, mais consciente, mais plena de você mesmo. E então, o que parecia uma perda se transforma no maior presente. Agora quero que você pare um momento e pense: que relação, situação ou pessoa você tem sustentado, mesmo sabendo que não está alinhada com sua alma? Que parte de você tem sacrificado por medo de soltar? Este é o momento de se ouvir, de ser fiel à sua intuição, de confiar que, quando você escolhe se alinhar com sua verdade, tudo no universo se ajusta para te apoiar.
E se essa mensagem ressoou com você, se sente que conhece alguém que também precisa ouvi-la, te convido a compartilhar este vídeo. Talvez esse pequeno gesto seja exatamente o sinal que outra pessoa precisa para transformar sua vida. Deixe um comentário aqui embaixo me contando qual parte dessa mensagem te tocou ou que decisão você está pronto para tomar. Eu amo lê-los e respondê-los, porque sei que cada palavra, cada experiência que compartilhamos aqui pode ser o empurrão que alguém precisa. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso e ativar o sininho para não perder as próximas mensagens. Juntos, estamos criando uma comunidade consciente, onde cada um de nós pode crescer, se curar e viver desde sua autenticidade. Sua interação, seu comentário, seu compartilhamento ajudam essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão prontas para despertar. Lembre-se, sua alma sempre sabe. Você só precisa se ouvir e ter a coragem de viver desde sua verdade. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa família e por escolher caminhar esse caminho comigo. Nos vemos no próximo vídeo.